Bem, então vamos compartilhar aí a tela. É aquela mesma tela que a gente já vinha falando, tá aí. Bem, pessoal, há enorme diferença entre as visões de alguém preocupado com o meio ambiente, né, de alguém vegetariano e de alguém vegano. Por que eu digo isso? Porque alguns veganos dizem que são veganos por não gostarem do sofrimento animal e tal. E isso, pessoal, eu até pesquisei aqui. Existe o selo, por exemplo, o selo ISIS, é um selo de como a pessoa deve, de como os produtores devem abater determinado tipo de animal. Então, assim, se tem esse selo, que é um selo, inclusive, judeu, os judeus são tidos pela sua seriedade, pela sua verdade, pela sua honestidade, né? Desde muito antes de Cristo. Claro que existem judeus que não são assim, mas estamos falando desses que compõem essa sociedade. Geralmente eles têm esse selo e é um selo de garantia. Então, geralmente você vê esse tipo de selo kosher ou vê o selo ISIS, você pode ter certeza de que o animal não entrou em sofrimento. Mas há mais selos, por exemplo, aqui selos de bem-estar animal. Ou seja, é só uma coisa para a gente dizer que não necessariamente um animal que foi sacrificado, ele foi sacrificado de forma ruim, de forma cruel. Já existem selos, já existem sociedades verificadoras do não sofrimento animal por esse tipo de problema. Realmente, eu sou a favor de tudo que seja sustentável. Por exemplo, eu conheço pessoas que não comem McDonald's, por exemplo, porque o frango que é usado no hambúrguer do McDonald's, ele é um frango, segundo a lenda, que é alimentado por sonda e etc. Né? Desculpa até estar falando isso, mas nem sei se é verdade, é uma lenda urbana. E realmente, se isso for verdade, concordo de que isso realmente não possa acontecer. E isso, a sustentabilidade, ela tem que haver, certo? Mas já existem muitas pessoas procurando ser sustentáveis nas suas produções. Existe já hoje todo tipo de alimento orgânico e isso tem uma certa garantia de que a pessoa tenha sustentabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas um produto orgânico ele não é simplesmente um produto que não tem agrotóxico e pesticida, ele tem que ser sustentável. Os filhos dos produtores têm que ter garantia de que estão no colégio, tem que ter coleta seletiva e destino final para lixo, destino final. A fazenda tem que ser sustentável, ou seja, é um selo dificílimo de se conseguir, é uma coisa que vai bem mais a fundo. Por isso que os produtos orgânicos são mais caros, os que têm o selo de orgânico. Porque ele pode ser somente produzido como se fosse orgânico e não ter todas essas etapas cumpridas ainda, mas que já não tem agrotóxico e pesticida. Já existem vários tipos de selo. O orgânico, ele é aquele mais aceito e é realmente mais confiável. É dificílimo você conseguir esse tipo de selo lá no Ministério da Agricultura, só para que saibam disso, porque eu acho que é uma informação útil. Então, assim, as pessoas vão dar mais valor porque o alimento orgânico ele não é um alimento só que tem preço, ele tem valor realmente, muito valor agregado ali, certo? Então, vegano é um estilo de vida onde nada pode ser animal, nada pode entrar de origem animal, desde sabonete, shampoo, ovo, mel, ou seja, o cara vegano, ele não é vegano se ele utiliza um shampoo que tem alguma coisa de origem animal, não é vegano. Ele não é vegano se ele come ovo, não, ele é vegetariano. Já o vegetariano, eles não podem consumir carnes, mas alguns produtos animais eles podem entrar, certo? Como, por exemplo, o ovo mesmo. O ovo pode ser. Pode entrar na dieta do vegetariano. Já o ambientalista, ele se preocupa com qual forma foram criados os animais, e como a gente mostrou, não só criados, mas abatidos os animais e as coisas presentes no seu dia a dia. Ou seja, a pessoa ela pode ser ambientalista, como eu sou, e não ser vegetariano e não ser vegano. Espero que isso tenha ficado claro. E aí a gente vai entrar nessa partezinha aqui da aula, que vai ser assim, por que que um vegetariano, e também vale para os veganos, eles correm alguns riscos com a dieta plant-based, certo? Eu também gosto de seguir uma dieta plant-based, mas no sentido de alimentos, legumes integrais, tá certo? Não é só plant-based, mas é uma dieta que tenha muitos legumes, muitos vegetais, é uma variedade grande. Mas uma dieta exclusivamente com a base de plantas realmente é um pouco mais difícil, né? E a gente vai ver isso
Porque assim, a principal carência geralmente são micronutrientes, como aqui está dizendo, né? Não são só proteínas, porque existe muita proteína nos vegetais. Inclusive tem uma planta, eu até tenho uma plantada lá no sítio, esqueci a espécie dela, posso mostrar uma foto para vocês depois. Vou inclusive anotar isso aqui para lembrar depois de falar para vocês. Essa aula aqui que é a aula 4, né? Foto da planta. Essa planta, pessoal, ela foi pesquisada e na folha dela tem mais proteína do que um bife de boi. Olha só que coisa, né? Eu vou pesquisar e aí eu boto o nome direitinho da espécie para vocês. Mas eu tenho essa planta lá no sítio dos meus pais, tá certo? E eu que plantei ela. Depois eu vou mostrar para vocês, vou deixar anexada aí uma fotinha dela nessa aula. Tá certo? Então não há falta de proteínas e sim de micronutrientes. Quais são esses micronutrientes? Vitamina B12, carnitina. A carnitina ela só pode vir da carne e a L-carnitina. E a gente vai mostrar aqui que sem L-carnitina a pessoa começa, inclusive, já está provado cientificamente, a pessoa, por causa do ciclo da carnitina, ela começa a acumular gordura nas paredes do coração, começa a gerar aterosclerose sem L-carnitina. Então, sem creatina, sem taurina, fica sem carnosina, fica sem ferro M, que é a forma absortiva do ferro, né? A forma realmente que vale para o corpo humano. Fica sem ômega 3, fica sem zinco, fica sem iodo, tá certo? E acho que eu vou já começar a abrir essas aulas, para que vocês tenham uma ideia do que é o curso assim mais profundamente. Então, pessoal, a vitamina B12 ela tem várias funções, tá certo? Ela produz células vermelhas, as famosas células vermelhas. Elas têm uma função neurológica muito importante, inclusive fica a dica: as pessoas que tomam inibidores de bomba de próton já comecem a desmamar, tá certo? A não ser que as pessoas tenham uma superprodução de ácido clorídrico. Isso aí lá no tratamento do estômago a gente vai ver que, ao contrário do que se pensa, só 2% das pessoas que sentem acidez tem muito ácido. Na verdade, a maioria tem pouco ácido. O ácido ele começa a voltar e a pessoa ele começa a voltar do estômago para o esôfago, né? O esôfago é esse cano que leva o alimento que liga a boca ao estômago. O esôfago é esse cano. Ele tem um anel muscular que divide do estômago. O estômago é o mais conhecido, certo? Simplesmente o ácido começa a voltar do estômago para o esôfago e do esôfago a tendência é que ela queira vomitar. Mas o esôfago não aguenta o ácido, mas o estômago aguenta. E a pessoa sente a acidez quando a acidez está no esôfago. É uma esofagite, né, que é tão diagnosticada aí pelos médicos. E a gente vai explicar isso bem pormenorizado. Mas as pessoas que não possuem uma acidez tão grande ou que tomam os prazóis da vida, já está cientificamente comprovado. Eu vou botar isso também só na aula mais para frente, os artigos. Já está cientificamente comprovado que as pessoas que tomam os pantoprazóis diminuem o fator intrínseco e, por isso, diminui a absorção de vitamina B12 e, por isso, vai gerar demência. Ou seja, quem toma pantoprazol tem demência por causa simplesmente disso aqui, ó, a função neurológica regulada pela vitamina B12. Também ajuda na síntese de DNA, tá certo? Ajuda na digestão e ajuda na saúde cardíaca. Tudo isso aí faz a vitamina B12. E a deficiência pode provocar simplesmente anemia, fraqueza, desânimo, alterações neurológicas, déficit de cognição, ou seja, a pessoa perde a capacidade de memorização, a capacidade de relacionamento, problemas de memória, problemas com atenção. Né? Ela deixa de ter agilidade no pensamento. Ela é produzida por micro-organismos que habitam no interior das células dos animais, tá certo? Que habitam no interior dos animais e necessita do fator intrínseco, que foi isso que a gente falou, que é ativado pelo ácido clorídrico no estômago, ou seja, sem ácido clorídrico, sem fator intrínseco, sem vitamina B12, tá certo? O correto, né, é a pessoa suplementar a metilcobalamina, porque existem vários tipos de vitamina B12. Você vai mandar manipular na farmácia, o farmacêutico manipular a cianocobalamina, seu corpo não vai absorver. É errado. Então, você tem que mandar manipular a metilcobalamina. Ela é natural e é disponível. É a forma correta, tá certo?
A vitamina B12, o que a gente tem para falar basicamente é isso, metilcobalamina, tá certo? A carnitina, pessoal, a carnitina, ela é encontrada na carne, tá certo? O corpo é capaz de converter a L-carnitina no fígado, né? E ela vai transportar todos os ácidos graxos, que são as gorduras, ou seja, de cadeia longa, para a mitocôndria. Ou seja, ela que vai fazer esse transporte. A mitocôndria é quem produz simplesmente a energia dentro da célula. A menor unidade do nosso corpo é a célula. E a unidade responsável pela produção de energia na célula é a mitocôndria. Ou seja, para o corpo ter energia, você precisa da L-carnitina. E a L-carnitina é encontrada na dieta de origem animal, tá certo? Ela melhora o funcionamento do tecido imune, ou seja, ela melhora a imunidade da pessoa, faz com que a pessoa adoeça menos, melhora o funcionamento do tecido muscular também, tá certo? Ela pode ser suplementada através da acetil L-carnitina e ela é um pouco mais eficiente do que a L-carnitina sintética, mas é bem pouquinho mesmo. Então, pode também comprar aquela L-carnitina de onde vende essas casas de suplementos alimentares, certo? Creatina também você só vai encontrar na origem animal, tanto que existem alguns tipos de diferença na suplementação de, por exemplo, proteínas de origem da carne. As proteínas de origem da carne elas são mais ricas em creatina. Já as proteínas de origem do leite, e sim, eu gosto de whey, porque a whey você simplesmente tira tudo que é ruim, né, do leite, pelo menos para a maioria das pessoas, tira tudo que é ruim. Você deixa você lembra daqueles três grupos que eu falei? Glúten e leite, eles são obrigatórios. E as outras e outro grupo simplesmente são as pessoas que são alérgicas a determinados tipos de alimento, ou seja, individualidade. Leite, glúten e individualidade. Então você tira o leite dessa lista e joga na lista da individualidade. Simplesmente o whey faz isso. Ou seja, para algumas pessoas o whey vai fazer mal, mas não é para todo mundo. O whey, para quem não sabe, é a proteína isolada do leite. Você tira tudo do leite e deixa só a proteína, só o que é bom do leite. Então, as wheys, elas são ricas em BCAAs, em outros tipos de aminoácidos. E a proteína da carne é rica em creatina, justamente por causa disso, tá certo? Taurina também, pessoal, vem de origem animal. Ela possui várias funções. Ela ajuda na saúde do cérebro, ou seja, melhora a saúde do cérebro, melhora a saúde do coração, ajuda na formação do sal biliar. O sal biliar é o sal que o fígado produz. É um líquido totalmente digestivo. Ou seja, para melhorar a digestão, você precisa da taurina, tá certo? É importante também para as defesas antioxidantes do corpo. Tem um efeito calmante para a mente junto com o magnésio. Se ele estiver junto com o magnésio, ele produz um efeito calmante. A origem dele, ele é um subproduto dos ácidos graxos sulfurosos, a metionina e a cisteína. Para quem quiser se aprofundar, grava isso aí. A gente que trabalha com isso, a fisioterapia digestória, precisa saber disso, tá certo? Então a metionina e a cisteína vão originar a taurina. Para quem não quer, só basta assistir essa aula. Se precisar, assiste de novo. Dá licença. Só um pouquinho. Isso aqui não vai diferenciar se você vai ter saúde ou não, como eu já disse. O aprofundamento, né? A carnosina, pessoal. Carnosina, ela é também uma coisa que quem é vegano e quem é vegetariano vai ter que suplementar. Ele vai inibir a glicação causada pelo açúcar e os agentes de glicação. Ele é um nutriente anti-envelhecimento. Então a gente vai focar nisso aqui, ó. Ele é anti-envelhecimento. O ferro M, aqui tem muita coisa para falar sobre o ferro M. Ele é encontrado nas carnes e nos produtos animais. Os fitatos que a gente vai ver são antinutrientes encontrados em algumas leguminosas também. Os fitatos eles vão inibir a absorção do ferro M. Então já começa aqui a ficar complexo do jeito que muita gente gosta. Tá certo? Fitato, por exemplo, às vezes o feijão, se a pessoa não tratou o feijão direito, e a gente vai ensinar como tratar direito. Aqui a gente mostra
o pau que a gente matou a cobra. Quem não deixou o feijão direito, e eu vou deixar em suspense isso aí, não vai absorver o ferro direito, porque simplesmente o fitato vai inibir a absorção do ferro. O fitato é um antinutriente, ou seja, ele ajuda o corpo a se degradar. E uma forma bastante boa é o bisglicinato de ferro, tá certo? A absorção aumenta com vitamina C, vitamina A, beta-carotenos, que é, por exemplo, aquela coisa que está no tomate, nos vermelhos, né, nos legumes vermelhos, frutas vermelhas também. O tomate é uma fruta, para quem não sabe, né? E aumenta também com as cisteínas, tá certo? A vitamina C, ou seja, o que implica isso? Que acrescentar limão antes das refeições, que contém o feijão ou vegetais com ferro, a exemplo disso, a beterraba, ou seja, se a pessoa adicionar limão, beber um shotzinho de limão, 1 ou 2 limões espremidos, 5 minutinhos antes das refeições, você aumenta a absorção do ferro. Olha só, que dica boa, né? E a cisteína também, que vai aumentar a absorção do ferro. O arroz é uma boa fonte, certo? Por isso que o arroz e o feijão, eles sempre são muito bons, eles sempre vêm juntos. Tá certo? E a absorção é reduzida com isso aqui tudo: fitatos, fibras, taninos, polifenóis, fosfatos, carbonatos e ácido oxálico. Vou só citar tudo isso aqui, tá certo? Os fitatos, eles são encontrados em cereais e grãos e tem como você retirar ou diminuir muito os fitatos. Eles podem formar precipitados insolúveis que dificultam a absorção do ferro, tá certo? As fibras, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem fibras solúveis e fibras insolúveis, né? Os taninos são encontrados principalmente em chás e cafés, ou seja, podem formar precipitados insolúveis que dificultam a absorção. Ou seja, a pessoa beber café depois do almoço não é tão legal, certo? Tem que deixar um tempo, porque senão a pessoa pode ficar anêmica, dificulta a absorção do ferro. Polifenóis, a gente vai ver, por exemplo, suco de uva. Tomar suco de uva junto com as principais refeições não é bom. Os polifenóis, eles podem dificultar a absorção do ferro. Os fosfatos, os carbonatos e os ácidos oxálicos, por exemplo, podem formar precipitados que dificultam a absorção do ferro. Ou seja, primeiro, quem come ferro, ou seja, quem come carne, já tem que estar preocupado com isso aqui tudo. Imagina quem não come. Quem não come tem que suplementar. Com o quê? Com bisglicinato de ferro. É uma forma boa, bem biodisponível. Ômega 3 também. Os ômega 3, eles são ácidos graxos essenciais, né? Eles são divididos em 2 partes. A gente vai falar também sobre o ômega 3. A gente vai só adiantar aqui o assunto. DHA e o EPA. Né? A gente precisa decorar que é o desoxirribonucleano? Não precisa. 2 apelidinhos, DHA e EPA. É só aprender que o DHA ele é bom para o cérebro e o EPA ele é até melhor para a função intestinal. Então, assim, para melhorar a função intestinal, o EPA, o ômega que tem muito EPA, ele vai ser suficiente, que é aquele ômega barato, comumzinho da farmácia, claro, que tem que estar livre de metais como chumbo e mercúrio. Tem que estar escrito isso, senão nem compre. Né? Aquela forma caseira para testar se o ômega é bom, você bota no congelador e se extravasar o líquido depois que você furar com um palitinho de dente ou algum objeto pontiagudo, se o líquido extravasar e ele tiver líquido, o ômega é bom. Se ele tiver congelado, o ômega é ruim. Por que isso? Porque o ômega 3 ele é o que deixa as focas não morrerem congeladas no gelo. Então, por isso que ele não pode congelar. Se ele congelou no seu congelador, ele não é um bom ômega. Então, o EPA ele é bom para o controle da inflamação sistêmica e o DHA ele é essencial para os olhos e para o cérebro. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que há mulheres com depressão pós-parto por causa da carência de ômega 3, que é o DHA, no cérebro. Geralmente, a depressão pós-parto ela atinge mais as mulheres depois do primeiro filho, porque aquele estoque que tinha de DHA já foi utilizado e aí a pessoa fica com depressão pós-parto. E também dificulta
o desenvolvimento intelectual da criança. Então, ômega 3 sempre é bom, né? Zinco, ele tem algumas fontes mais ricas de zinco, tá certo? Carne, frutos do mar, semente de abóbora, semente de gergelim. Por isso que é tão bom farofa dessas sementes. A sua deficiência, ela pode causar, olha só, imaturidade sexual, retardamento no crescimento, perda de cabelo, diarreia, impotência sexual, imaturidade sexual no adolescente, apatia e cansaço. Que tanta coisa, tudo por causa do zinco, entendeu? Ele é essencial para melhorar a imunidade, ou seja, para a pessoa adoecer menos. É boa também para o sistema reprodutivo. Todo mundo que faz tratamento para sistema reprodutivo tem que tomar o zinco. Ele ajuda na síntese de serotonina no cérebro, ou seja, a pessoa ficar alegre, feliz, satisfeita, precisa de serotonina. E para formar serotonina precisa do zinco, certo? Ele vai também sinalizar, fazer uma sinalização cerebral, né, no cérebro, e a carência dele pode gerar depressão, certo? A carência do zinco. Ainda tem uma coisinha que tem que falar sobre zinco, que ele possui uma presença antagônica em contraste com o cobre, né? Os alimentos vegetais não contêm muito zinco e por isso contém muito cobre, tá entendendo? Se tem muito cobre, não tem muito zinco. Então, assim, os alimentos vegetais, eles têm muito cobre e não tem zinco. Então já sabe disso. Por isso que falta zinco em quem é exclusivamente plant-based diet, certo? O excesso do cobre, ele pode ter correlações com fadiga, aumento do estresse, enfraquecimento das suprarrenais, enfraquecimento da tireoide, congestão do fígado, vulnerabilidade à cândida, confusão mental, depressão, ansiedade e problemas digestivos. Ou seja, o excesso. Então, a gente tem que estar preocupado muitas vezes, por isso que é difícil você pedir 41 exames dos pacientes e interpretar eles tudo muito rapidamente. Você tem que olhar todos esses micronutrientes, tá certo? Para saber se a pessoa está com excesso ou com falta. O iodo, pessoal, por isso que tem que tem iodo em todos os sais, em todo sal de cozinha tem iodo. É uma lei aqui federal, né? Todo mundo que produz sal tem que botar iodo no sal. Porque simplesmente a carência do iodo, ela vai gerar na infância o cretinismo, que é o nível de inteligência reduzido. A criança não fica inteligente se não tiver iodo. E por causa disso, é obrigado a ter aqui no Brasil, certo? Ele é essencial para a tireoide e para o sistema nervoso. Muitas vezes a pessoa suplementa com iodo, né, que é o Lugol. Ele deixa de ter aqueles nódulozinhos na tireoide que podem provocar, por experiência clínica, não tenho nenhum estudo sobre isso, mas por experiência clínica, todo mundo que tem aqueles nódulozinhos sente dor cervical. Então, provavelmente porque o aumento da tireoide, olha só, vou tentar explicar aqui. O aumento da tireoide provoca uma reação da pessoa fugir e pode provocar uma contração nos músculos da cervical. Isso aí é lógico que é só uma hipótese minha, não tem nada comprovado dessa parte da tireoide, certo? Mas a gente vê isso em todo mundo. E ele é encontrado onde? Algas marinhas, peixes e frutos do mar. E aqui, devido ao consumo incomum de algas no Brasil, iodo aqui costuma estar mais presente nos peixes. Portanto, os veganos podem apresentar carência. Ou seja, às vezes não é tão comum apresentar carência de iodo porque ele está no sal. E mesmo assim, os veganos eles comem sal, né? Então, lembrete, absorve tudo que está à sua volta no local de cultivo, devendo ter boa procedência. As algas marinhas, elas são principalmente filtradoras. Ou seja, elas filtram a água do mar. Se elas filtram, elas retêm tudo que é impureza. Ou seja, por isso que se diz que tudo que é ruim está na alga, está na ostra também, que é filtrador, está em animais filtradores. Então, tem que ter muito cuidado. É um passo assim que a gente diz, olha, nem sempre se gosta de que sejam cultivadas essas coisas em fazendas, né? Na verdade, fazendas no mar ou em água salgada, de alguma forma. Mas, especificamente, essas coisas aqui talvez sejam melhores ser cultivadas em fazendas, né? Claro que com o devido conhecimento. Tem salmão que é criado em fazenda, que o salmão não fica vermelho porque não come plâncton.
pessoa joga corante para ele ficar vermelho. Esse salmão não presta. Salmão não presta. Já, por exemplo, as algas marinhas, dependendo do que ela se alimente, é melhor comer de fazenda do mar, tá certo? Isso aqui tudo, ó, são riscos de uma dieta plant-based. Estão entendendo? E também, ó, as vitaminas lipossolúveis, elas são pouco disponíveis no reino vegetal. Por quê? Porque tem menos gordura. Na verdade, uma das poucas coisas que existe no homem que não existe no reino animal é o colesterol. Então, se eles são lipossolúveis, ou seja, se as vitaminas, algumas vitaminas que só se dissolvem em gordura, não podem estar presentes no reino vegetal, porque lá não existe gordura, ou existe pouca. Então, a absorção reduzida pode gerar também uma carência no corpo de quem só come plant-based. E quais são essas vitaminas? A, D, K e E. Né? A, D, K e ainda falta a E também, que eu não botei aqui. Mas vamos dizer principalmente dessas aqui. Vitamina A, são carotenoides, precisam ser convertidos e só 3% são para a visão e para o fígado. A vitamina D, também elas podem ser de plantas ou de animais. A de animal, ela é o colicalciferol. Essa daqui eu vou até aumentar aqui mais uma coisa, vou botar aqui, ó. Não presta, vírgula, é a vitamina D2. Ou seja, foi na farmácia, encontrou vitamina D2, não compra, ela é de origem animal, tem pouca absorção pelo corpo. Opa, fiz errado. Isso aqui são as de plantas, viu, pessoal? A vitamina D2, ela não presta, não é absorvida. É o ergocalciferol. O que presta é o animal, que é o colicalciferol. Então, e ainda tem mais uma coisa. A vitamina D, que é a vitamina D3, essa daqui eu vou acrescentar. É a vitamina D3. É a vitamina D3. Colicalciferol. O colicalciferol é de origem animal. E ele tem que estar em cápsulas oleaginosas. Ou seja, se a vitamina D que você tem em casa, ela é em pó, ela é naquela cápsula que tem um pozinho dentro, dificilmente ela vai prestar. Ela tem que estar em cápsula oleaginosa, tá certo? Vitamina K2. Existem poucas coisas que vão dar a vitamina K2 para a gente. Uma delas é o natô da soja, que é muito ruim, uma coisa realmente lá do Japão, muito ruim. E tem também a natoquinase. Ele ajuda a dissolver os bloqueios na circulação sanguínea. É muito bom. Mas a vitamina K2, até quem come muito do reino animal, tem que suplementar. Ele vai atuar em conjunto com a vitamina D no metabolismo do cálcio. Ou seja, não adianta só suplementar vitamina D. Tem que suplementar a vitamina K2 também, para poder metabolizar o cálcio e levar o cálcio para o osso. Tá certo? E já está acabando essa aula, vou fazer só até aqui, porque realmente ficou uma aula muito complexa e é uma aula mais cansativa, e também para a questão do nosso tempo aí, para subir mais facilmente, tá certo? Outra coisa que é muito importante, que está muito presente lá naquela mitocôndria, que é aquela parte menorzinha da célula, que gera energia para a célula, que é a menor parte do corpo humano. Então, a carência de vitamina CoQ10, que é a coenzima Q10, ou ubiquinona, pessoal. Quem não come carne dificilmente tem CoQ10. E aí tem mais até depressão, cansaço, fadiga, tudo que é de doença ruim pode vir numa fadiga mitocondrial. Então, isso aqui, até mesmo pessoas que comem muita carne, eu de vez em quando aconselho, principalmente quem toma estatina para o coração, tem que usar CoQ10, coenzima Q10, né? Ele vai atuar na produção de energia das mitocôndrias e é essencial para o coração, tá certo? E tudo isso aí pode ser suplementado, tá certo? Tudo isso aí pode ser suplementado. No devido momento, a gente vai passar
uma coisa que vai ajudar nessa suplementação aí, tá certo? A gente vai ajudar vocês. Isso aqui eu acho que eu não vou entrar muito, porque assim, se fala muito de pessoas que ficam propagando como é bom ser vegano, como é bom ser vegetariano e tal. E eu não vou falar sobre isso, não. Decidi há pouco tempo, não vou falar sobre isso, não. Porque, assim, cada um fala o que quer, né? Eu só apresento os argumentos para o que eu acho correto. E é por isso aí, por causa dessas carências todas, que eu como carne, tá certo? Não gosto muito de estar suplementando. Acho que a pessoa tem que ter um poder financeiro maior para estar suplementando e tomando cápsula, que é uma coisa que não é natural, eu não gosto tanto. E então é isso. Nessa aula nós ficamos por aqui. Já já a gente volta. Lembra, pessoal, que só aprofunda quem quer, tá certo? Só aprofunda quem quer. Não vão ficar muito preocupados com isso, não. A gente se vê já já. Tchau, tchau.